Bom dia a todos. Vamos dar início agora a mais uma aula para os alunos da Escola Estadual Dr. José Gonçalves de Medeiros. Essa aula vai tratar de um assunto que é de comum interesse a vários tipos de estudantes. Tendo em vista que a gente está em um momento de pandemia, a gente teve mudanças na nossa rotina. E isso inclui a rotina de estudante, certo? Rotina de estudos. Tanto para alunos do ensino fundamental, para alunos do ensino médio e também até mesmo alunos da EJA. A gente precisou readequar várias coisas e os horários, as atividades que a gente costumava seguir antes da pandemia talvez sofreram algumas alterações, talvez tenham sofrido algumas mudanças. Então a gente precisa meio que se readequar, se reorganizar. E a gente vai falar mais especificamente com relação à rotina de estudos. Porque, afinal de contas, estamos aqui dando uma aula e vamos aqui relembrar alguns pontos importantes que podem ser valiosos, não só no estudo da geografia, na ciência geográfica, como também de outras ciências. Matemática, inglês, português, história e assim por diante, tá bom? Como é que a gente pode se organizar para ter mais chances, por exemplo, de passar em provas de vestibular, de Enem, de concursos? Como é que a gente pode se organizar tendo uma boa rotina de estudos? Que lugar é melhor para estudar? Tudo isso a gente vai analisar agora, usando como referência um site bem interessante da Brasil Escola, certo? Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela e a gente vai estudar com base nela, tá bom? Vocês podem, depois que assistirem essa aula, vocês mesmos podem acessar e ler na íntegra. A gente vai analisar aqui, comentar, mas vocês tiverem curiosidade, podem observar depois aí, em base individual, certo? É bem interessante. Aqui fala em vestibular, a gente sabe que o vestibular em si, hoje em dia, não é tão utilizado como uma forma de ingresso na universidade. E a gente sabe que aqui no Brasil, a gente tem o Enem, que está servindo aí como uma base para poder colocar as pessoas, né? Colocar as pessoas dentro da universidade, né? Antigamente o vestibular ele fazia isso, né? Havia um número limitado de vagas, as pessoas tiravam uma nota, se elas estivessem acima da nota de uma certa quantidade de pessoas e essa nota possibilitasse ela a entrar nesse número de vagas, né? Ela conseguia ingressar na universidade, certo? Já no Enem não é assim. O Enem, você tira uma nota. Se você tiver concorrentes que tiveram notas baixas, né, ou notas altas, dependendo, né, aí você vai poder entrar ou não na universidade. Aí você vai escolher o seu curso com base na sua nota. No vestibular você escolhia o curso antes, e se você tivesse uma nota suficientemente boa para entrar no número de vagas ofertadas pelo curso, você conseguia entrar na universidade. Mas, enfim, aqui fala vestibular, porque em alguns lugares ainda o vestibular é usado como em universidades pagas, né, universidades privadas, né, e assim por diante. Para entrar numa UFRN da vida, você entra pelo Enem mesmo, né? Essa matéria é feita nessa data aqui, foi feita nessa data, 24 de março de 2020, publicada, né? Fala assim, coronavírus. Dicas para estudar em casa durante a pandemia do Covid-19. A gente vai analisar aqui alguns pontos importantes. Vocês vão perceber, ó, que são ao todo 7. Certo? Vamos analisar um por um. Muito importante, e está aqui no primeiro lugar, fazer isso daqui, ó. Prepare o ambiente para estudar. Você tem que escolher bem o lugar da sua casa onde você vai fazer isso. Antigamente, eu, quando era estudante de ensino médio, às vezes até saía de casa para estudar, por exemplo, na biblioteca pública lá de Caicó,
às vezes na própria biblioteca da escola, para preparar algum seminário, para estudar para alguma prova que haveria junto com alguém da turma, né? Alguns colegas de sala, né? Hoje, com a pandemia, a gente pode estudar em casa mesmo, né? Mas dentro da nossa casa existem lugares que são melhores para a gente estudar. A escolha do seu cantinho de estudos é muito importante. Encontre um lugar de sua casa em que a chance de distrações seja a menor possível. Então, veja bem, seria interessante você, por exemplo, escolher a sala da sua casa para estudar, que é um lugar onde constantemente há pessoas indo para lá e para cá, assistindo televisão, conversando e assim por diante. Então, não seria muito adequado. Um ambiente iluminado e silencioso é o ideal para se concentrar nos estudos. Evite estudar, por exemplo, na tela de um celular ou de um tablet com as luzes apagadas. Isso daí é até ruim para a visão, certo? Já foi comprovado. Você pode até prejudicar o seu sono. Se você for fazer isso à noite, você vai diminuir a quantidade de hormônios, né, que são produzidos pelo cérebro, que estimulam a pessoa a ficar com sono, né? Então, escolha um ambiente bem iluminado, de preferência durante o dia mesmo, né? E silencioso. Pode ser o seu quarto, né? Ou outra parte da casa que seja silencioso, um lugar mais reservado, um cantinho, né? Que nem diz aqui, aconchegante, confortável. Você prepara um lugar confortável, porque se você estiver desconfortável num lugar, sentado em um lugar qualquer, de qualquer jeito, postura errada, às vezes vai começar a sentir dores de coluna, né? E assim por diante, relacionada a uma postura. Isso vai distrair você. E aí você vai perder o seu foco, né? Então, ambiente. É muito importante você ter um ambiente certo para estudar. Segundo ponto, separe o material necessário. O que eu vou estudar hoje? Vai ser geografia, vai ser história, vai ser português? Eu vou estudar pelo caderno, pelo livro, pela internet, certo? Tudo isso aí você vai analisar. Deixe o seu alcance somente o essencial para o estudo. Lápis, borracha, canetas, marcadores, blocos de anotações, caderno e livros. Ter o material próximo evita a necessidade de parar a todo momento as atividades para buscar algo e diminui a possibilidade de distrações. Certo? Que ficou errado, não ficou para, né? Mas é parar. O verbo, né? Parar a todo momento. Alguém deixou de botar um R aí. No Brasil, escola, já pensou? Não é assim mesmo. Não é nada, não. A gente sabe que o verbo aqui é parar. Todo mundo erra, né? É o seguinte. Se você levar alguns materiais, mas não todos, você vai ter que sair para poder ir pegar aquilo que está faltando. Isso daí vai contar tempo, né? Vai distrair a sua mente. Então, faça se você puder organizar uma lista, né, de materiais, e aí você vai colocando um Vzinho, né, para poder confirmar o que você já trouxe, o que você não trouxe, né, para poder conseguir, assim, ter o seu estudo bem, vamos dizer assim, organizado, não ter interrupções, certo? Muito importante. Se você não tomar cuidado, você vai perder o seu foco. Vai ter que sair do lugar e isso daí não é bom para a sua concentração, certo? Se você for estudar pela internet, liga o computador, vê se não tem problema, né? Constantemente você passa o antivírus aí para não evitar problemas, né? No seu navegador e tal. E assim por diante. Faça um cronograma de estudos. Algumas pessoas estudam uma vez perdida na vida, não tem um dia certo da semana. Isso daí pode ser ruim, porque você vai acabar esquecendo, vai acabar perdendo aquele momento de estudo. Se você não tomar cuidado, você vai perder a sua rotina de estudos e isso daí, a longo prazo, pode ser prejudicial. Você vai se tornar preguiçoso e, se assim acontecer, você vai perder chance, por exemplo, de entrar numa universidade com maior facilidade. Pessoas mais focadas, que têm um cronograma de estudos, normalmente conseguem esse objetivo. Ah, mas eu não quero ir para a universidade. Sim, tudo bem, mas para você se tornar um cidadão melhor, para você conseguir até mesmo currículo para trabalhar na sua cidade,
em um comércio, coisas desse tipo. Mesmo assim, é importante você ter uma boa rotina de estudos, tá bom? De conteúdos que são assimilados na escola. Monte um cronograma de estudo. Se for estudar durante a semana, separe o conteúdo por dia e o tempo que dedicará para cada disciplina. Uma boa opção é dividir as matérias da maneira em que são dadas na escola. Primeira aula, segunda aula. Isso aqui é uma dica, tá? Mas vocês podem se organizar da maneira que vocês acharem mais eficiente. Lembre-se de incluir os períodos de pausa do seu cronograma. Não rola estudar por hora sem momentos de descanso. Estipule alguns minutos entre as disciplinas ou aulas para se alongar, comer algo ou conversar com a família, por exemplo. Gente, o cérebro é que nem um motor, né? Que nem uma máquina. Se a gente não der uma folga, uma pausazinha nele, ele pode dar um problema, certo? Ele pode esquentar demais e pifar, tá? Tome cuidado, não extrapole também. Nem o extremo de ser preguiçoso, nem o extremo de ser intenso demais. Porque assim você vai acabar ficando triste, vai cansar o seu cérebro e assim você vai até querer não estudar mais em um cronograma. Você vai ficar cansado. Então descanse, faça pausas, lanche, tá certo? Não emende várias horas, não. Eu particularmente não estudo horas seguidas, não. O meu máximo de tempo eu acho que é 1 hora mesmo. Eu já fico agoniado depois de 1 hora. Mas nessa 1 hora eu evito ter pausa, sem necessidade, evito me distrair, porque isso daí acaba tirando a pessoa de concentrar, né? Tira a concentração da pessoa e prejudica o seu estudo. Assistir videoaulas. Durante a pandemia, eu acho que todo mundo está fazendo isso, certo? Mas eu vou colocar aqui para vocês, talvez alguém ainda não tenha tido a oportunidade, até pela situação de que alguns não têm acesso à internet, né? Isso é uma situação bem compreensível, certo? Mas aqueles que podem assistir, façam isso, porque é muito, muito bom. As videoaulas, elas trazem para vocês aulas excelentes de canais educativos muito bons, tá bom? Com recursos didáticos e ilustrações que vão facilitar muito o entendimento para vocês, tá bom? Algumas escolas estão com videoaulas para que seus alunos não percam conteúdo. É o caso da nossa, certo? No José Gonçalves de Medeiros, vocês podem assistir aulas ou pelo Google Meet ou pelo YouTube, como é o caso dessa aula agora, né? Mas sabemos que a realidade de muitos estudantes é diferente. Nem todos têm suporte online para o período sem aulas presenciais. Nossa situação, inclusive é tópico de reuniões constantemente isso daqui, é que muitos alunos não estão assistindo às aulas. E aí é aquela incógnita, né? Será que é porque não tem acesso ou será que é porque não querem mesmo? E a gente sabe que tem essas duas situações. Quando a pessoa não tem acesso, é uma situação triste, porém compreensível. Quando a pessoa não quer, é uma situação triste e eu sinceramente não compreendo, porque a pessoa só sai perdendo, ela não tem a ganhar. O que vai ser melhor do que ela estudar, né? Durante o período das aulas remotas, né? Se naquele momento, sem a pandemia, ela estaria na escola, né? Então, é triste, ela só tem a perder, não vai ganhar nada, né? Não tem outra coisa melhor a fazer, né? Eu não imagino, né? A menos que ela tenha responsabilidades em casa e tarefas para cuidar, né? Como cuidar das atividades da sua casa. Mas será que isso preenche o tempo inteiro, né, dela? É para ser uma coisa a ser pensada, refletida, né? Cada um que faça uma autoavaliação nesse sentido, né? Videoaulas gratuitas, como a do canal do Brasil Escola, que é o que a gente está analisando aqui, o canal do Brasil Escola, né? Esse vídeo é do Brasil Escola. Aqui é o Brasil Escola, .al.com.br. São ministrados por professores de diferentes disciplinas, assuntos diversos, como, por exemplo, a pandemia do coronavírus, cuidados necessários para a prevenção. Se vocês quiserem, tiverem curiosidade, podem acessar esse link aqui. Eu vou colocar junto com o vídeo na descrição, né? No comentário, né? O link desse vídeo aqui. Ponto número 5. Use a internet a seu favor. A internet é que nem um fogo, né? O fogo você pode usar para seu favor ou ele pode se tornar um inimigo, um perigo para você. Você pode usar o fogo para cozinhar, pode usar o fogo para aquecimento, até mesmo para proteção também, ele pode servir. Mas se você não tomar cuidado, você pode se queimar, né? Causar prejuízo à sua saúde, à sua vida.
A internet é assim, se você usar direito, ela pode ser boa. E o contrário também é verdade. A internet é a principal aliada do estudante que está em casa. O conteúdo online permite ao aluno procurar diferentes fontes de informação e complementar o que há nos livros didáticos de sua escola. Tá bom? Então, o professor ele pode explicar algo e ele pode indicar um site, aí você vai lá e consulta aquele site, mesmo que ele não mostre ou dê alguma matéria para você estudar posteriormente, mas você pode, por curiosidade, acessar na internet. E lembre-se de tomar cuidado, porque você tem que escolher bem as fontes onde você vai retirar, de onde você vai retirar o seu aprendizado. Se você escolher um site de confiança, como o Brasil Escola é, por exemplo, e como outros sites confiáveis são, você vai aprender o conteúdo certo, não vai ter nada de errado com isso. Porém, se você for assistir vídeos de fontes duvidosas ou de lugares que não têm, vamos dizer assim, credibilidade, aí você pode estar aprendendo, assimilando conteúdo errado, tá bom? Teorias erradas, falhas, que poderiam até atrapalhar os seus estudos, né? E não beneficiá-los. Então, tomem cuidado de onde vocês vão estar retirando os assuntos da internet. Para fazer pesquisas, para tirar dúvidas também, certo? Pode ser até interessante você perguntar ao seu professor ou professora qual seria uma boa fonte de estudos, né, da internet. Um bom site, um bom portal e assim por diante. No Brasil Escola você encontra textos e assim por diante. Vocês podem consultar. Ele está puxando bastante e está vendendo peixe, né? Na Brasil Escola aqui. Mas, enfim, a gente já sabe que eles são de confiança também. Eu tiro bastante assunto daqui também. Indico muito para vocês também a estudarem sobre assuntos de geografia nesse site. Redação. Aqui já na parte de português, né? Clegiane já tem trabalhado com vocês bastante sobre redação. Eu vejo que ela passa para vocês escreverem bastante. Isso é bom, porque o Enem mesmo exige que vocês tenham domínio sobre a escrita, né? Treinem bastante redação. Uma boa redação é feita com treino. Que nem matemática, você só aprende fazendo, né? Você vai aprendendo a desenvolver argumentos, ter mais facilidade em elaborar suas afirmações e desenvolver as suas teorias, né? E assim por diante, os argumentos. Você pode treinar enviando seu texto para o banco de redações daqui do Brasil Escola, né? E pode cadastrar-se gratuitamente, se quiser. E na nossa escola, você pode, por exercício também, elaborar suas redações e dissertar sobre algum tema que esteja, por exemplo, em debate, em análise aí nos noticiários, né? A redação, ela geralmente vai tratar de assuntos que são chamam a atenção no momento, né? No momento atual. Ultimamente, em anos passados aí, o Enem ele trouxe redações com temas um pouco estranhos, né? Como, por exemplo, a questão do cinema, né? Que muitas pessoas acharam que não teve nada a ver com a realidade de algumas pessoas, de algumas cidades menores, onde nem cinema existe. Mas, enfim, normalmente a redação ela traz tópicos que estão em pauta, que estão aí sendo fonte de notícia nos jornais. Por exemplo, no momento atual, nós estamos com relação à pandemia, né? Será que a pandemia seria um tópico de redação interessante para a gente desenvolver? Outra coisa, questão das queimadas, queimada lá no Pantanal. Será que não seria um tópico interessante para a gente treinar, desenvolver a nossa habilidade? Então, é bom treinar a redação. Tirar dúvidas com os professores aí da língua portuguesa é bom também. Ler obras dos vestibulares. Quando eu entrei na universidade, eu tive que fazer isso. Eu tive que ler alguns livros que foram analisados aí, serviram para a elaboração de algumas questões no vestibular e aí a gente teve que estudar antes algumas obras literárias, né? Ler obras literárias, né, em casa, cobradas pelas universidades em seu vestibular. Aí, dependendo de onde você quer ingressar, você vê, se for vestibular, né, você vê quais são as obras literárias que você vai ter que estudar para poder ingressar na universidade, tá bom? Bom,
É o seguinte, então, vocês viram aí 7 pontos importantes que são fundamentais para que você tenha uma boa rotina de estudos aí durante a pandemia. Existem outros pontos que vocês podem colocar em prática. Talvez você já tenha até elaborado o seu cronograma de estudos e está dando certo, não precisa mudar. Tá? Se já está dando certo, não precisa mudar. Mas se você acha que pode melhorar com algum desses pontos aqui, você pode agregar e aprimorar mais ainda o seu aprendizado, certo? Muito bem. Então, fugimos aqui um pouquinho da disciplina de geografia, fazendo esse parêntese aí, falando sobre esse assunto, mas ele é bom para vocês utilizarem em todas as disciplinas, incluindo geografia, certo? E eu pensei em colocar isso para vocês, principalmente porque recentemente saiu a notícia de que nesse ano as aulas presenciais não vão mais voltar. Aí muitas pessoas poderiam se desanimar com isso, né? Estudar para quê se nesse ano não vai mais ter aula lá na escola, né? Vou desistir. Algumas pessoas podem pensar assim, não faça isso, por favor. Não faça isso. Você mesmo, você tem que aproveitar bem o tempo. Olha, essas pessoas que vão passar setembro, outubro, novembro, dezembro sem estudar, vão perder 4 meses aí de estudo, né? E você pode ganhar esses 4 meses de estudo. Então, faça por onde estudar aí e agregar mais conhecimento, né? Você vai sair na frente de quem pensa em desistir nesse momento atual, que vai passar. A gente sabe que tem gente que tem pouca paciência, mas se a gente tiver paciência, a gente vai se sobressair bem nesse período aí de coronavírus, tá bom? Então, eu vou deixar disponível para vocês esse vídeo, vou colocar o link lá do site do Brasil Escola, de onde eu tirei essas informações, tá bom? Muito bem, fiquem bem, se cuidem. A gente se vê em uma outra ocasião, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar ou comentando no vídeo ou mandando pelo WhatsApp, certo? Até mais, tchau, obrigado.